Meus amigos, meus irmãos em Cristo, vamos dar início à meditação na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao versículo 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém. O título desta mensagem é Pedro, o bem-aventurado, e logo depois repreendido. Graças ao Senhor nosso Deus, que mais uma vez estamos tendo a oportunidade de meditar na sua palavra. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, Jesus, com seus discípulos, interrogou a eles e disse: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem, Senhor, que tu és João Batista, outros, tu és Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E ainda existem muitas pessoas deste mundo que não sabem que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Algumas religiões por aí dizem que Jesus apenas foi um profeta, mas não o Filho de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo é o Filho autêntico do nosso Deus que está nos céus. Então ele interrogou os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus que está nos céus. O nosso Deus revelou ao coração de Pedro que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo, Filho do Deus vivo. Não foi a sabedoria de Pedro, não foi a inteligência de Pedro,
não foi a experiência de Pedro, mas foi Deus que está nos céus que revelou ao coração de Pedro que ali estava Jesus Cristo, o seu Filho. Semelhantemente, o nosso Deus revelou a Natanael e falou ao coração de Natanael. E Natanael, diante de Jesus, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. O nosso Deus continua revelando aos corações dos homens que o seu Filho é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Só Deus tem este poder de penetrar no coração do homem, abrir o entendimento do homem e revelá-lo que Jesus Cristo é o seu Filho. Bem-aventurado é o homem, é a mulher, é o jovem, é o adolescente, é a criança que recebe esta revelação da parte de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Deus continua revelando aos corações dos homens que o seu Filho tem poder para perdoar, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para conduzir o homem à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus que está nos céus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Jesus, neste texto, ele disse que a igreja está edificada sobre ele. Quem é a igreja? A igreja não é um templo. A igreja não é uma construção civil. A igreja era constituída de pessoas que receberam Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Pessoas que foram lavadas ou são lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Este povo que tem Jesus na sua vida, esse povo que entregou a sua vida nas mãos de Jesus, todas estas pessoas lavada pelo sangue de Jesus, constitui a igreja de Cristo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E esta igreja está edificada sobre a pessoa de Jesus, que é a rocha eterna, inabalável. Ele é a pedra fundamental de esquina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus que está nos céus para sempre. Faço parte da igreja de Cristo. E a igreja está edificada sobre a rocha que é Jesus. Mas Jesus também diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, receberam as chaves que abrem e fecham o reino de Deus para as pessoas. Quando pregamos o Evangelho, quando ensinamos a palavra de Deus, quando testemunhamos do poder de Deus, estamos usando as chaves para abrir o reino de Deus para as pessoas, para que elas compreendam os mistérios de Deus e sejam salvas. Mas quando nós não pregamos, não ensinamos, não testemunhamos, estamos usando a chave para fechar o reino de Deus para as pessoas. Ou quando nós damos maus testemunhos, maus exemplos de vida, semelhantemente estaremos ou estamos utilizando as chaves para fechar o reino de Deus para as pessoas. Bom é quando estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com Jesus. Bom é quando nos comportamos como um astro, como a luz e como o sal desta terra. Aí sim, pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, testemunhando do amor de Deus, estamos usando as chaves para abrir o reino de Deus, para que as pessoas venham compreender que Jesus Cristo é o caminho,
é a verdade e a vida. E que o nosso Pai que está nos céus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O Senhor Jesus, ele tinha partido lá de Cesareia de Filipe. O destino dele era Jerusalém, que distava muitos quilômetros para chegar em Jerusalém. Durante o percurso, o Senhor Jesus começou a revelar aos seus discípulos, preparar os corações dos seus discípulos, que lá em Jerusalém ele iria padecer. Ele ia ser julgado, condenado, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos. Jesus começou a preparar o coração dos discípulos, porque esse fato iria acontecer. Não tinha como não acontecer. O padecimento de Jesus, a crucificação de Jesus. Quando Jesus conversava estes assuntos com os discípulos, inclusive Pedro estava no meio deles, Pedro tomou a palavra, chamou Jesus à parte e repreendeu a Jesus. Disse: Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca vai acontecer contigo, Senhor. Senhor, tem compaixão de ti. Isso nunca vai acontecer contigo. Sofrer, padecer, ser julgado, ser preso, ser julgado, condenado, crucificado, morto. Isso nunca vai acontecer contigo. Pedro não sabia que inspiração foi, que tipo de inspiração chegou ao coração dele naquele momento. Pedro não sabia a origem dos pensamentos que lhe chegaram ao coração naquele momento, porque Pedro só compreendia as coisas dos homens, mas não compreendia as coisas de Deus. Imediatamente o Senhor Jesus Cristo voltando-se, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve escândalo. Jesus sabia perfeitamente que aquela inspiração que surgiu no coração de Pedro foi inspiração maligna, maléfica, do mal. Há poucos minutos atrás, ou poucas horas atrás, Pedro foi usado por Deus, foi revelado por Deus, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Horas depois, este mesmo Pedro recebeu uma inspiração maligna. Aquela inspiração maligna, ela veio do maligno mesmo, veio de Satanás ao coração de Pedro, e ele falou. O plano de Satanás, desde o princípio, lá na tentação, lá no deserto, era de impedir que Jesus fosse crucificado. Ele chegou a mostrar para Jesus todos os reinos da terra e a sua glória. E disse para Jesus: se tu se prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei tudo isto. Se tu se prostrares diante de mim e me adorares, eu te darei tudo isto. Todos os reinos da terra e a sua glória. Jesus imediatamente disse: vai-te, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Satanás fugiu. E os anjos do Senhor se aproximaram de Jesus, confortando, servindo. O plano do maligno desde o princípio era de interromper o plano de Deus na vida de Jesus. O plano do maligno era de interromper a crucificação de Jesus, porque ele sabia que mediante o sofrimento, a crucificação de Jesus, Jesus salvaria toda a humanidade. Jesus libertaria todo o povo do jugo do maligno, do jugo dele maligno.
que Jesus libertaria o povo das trevas. E seriam abertas então as portas para os céus, para todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Este mesmo espírito maligno que tentou Jesus, Satanás, fala no coração de Pedro. E diz: tem compaixão de ti, mestre, isto nunca vai te acontecer. Novamente, o maligno tenta interromper o plano de Deus na vida de Jesus. Interromper o plano da crucificação. Satanás falou ao coração de Pedro. Pedro falou: meus amigos, meus irmãos em Cristo, é necessário que tenhamos discernimento para discernirmos quando Deus fala em nossos corações e quando a inspiração vem do maligno. Nós somos homens, pecadores, e precisamos discernir quando as ideias que vêm aos nossos corações, as imaginações que chegam aos nossos corações, os pensamentos que vêm aos nossos corações, é necessário avaliar se eles procedem de Deus ou se procedem do maligno. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para nos salvar. Jesus, Ele nos ama. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus quer salvar a todos. Basta que cada pessoa se arrependa dos seus pecados. Neste texto, aprendemos que é necessário discernirmos quando as ideias, os pensamentos, as imaginações que chegam aos nossos corações, se procedem de Deus ou se procedem do maligno. Aprendemos que Jesus Cristo veio ao mundo enviado por Deus para ser crucificado, para nos dar o direito de vida eterna. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pelo plano da crucificação, veio Jesus salvar os pecadores. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas feridas fomos sarados. Jesus nos ama. Ele é o nosso Salvador, nosso amigo, nosso Senhor, nosso Mestre, o Filho unigênito do nosso Pai que está nos céus, nosso sumo sacerdote. Jesus, o Filho de Deus, nosso intercessor, nosso advogado, nosso médico, nosso perdoador. Meu amigo, você está ouvindo esta mensagem? Abra o teu coração para Jesus. Abandone a sua vida duvidosa e pecaminosa. Arrependa-te dos teus pecados. Toma uma decisão sincera na sua vida e receba Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Mestre e Salvador da sua vida pessoal. Para que você seja salvo, abençoado, bem-aventurado, homem feliz, uma pessoa feliz. Quer você seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, seja abençoado, seja salvo, seja uma pessoa feliz e tenha esperança de salvação. E tenha a certeza que o teu nome será escrito no livro da vida de Deus, se você abrir o teu coração para Jesus e recebê-lo como seu Senhor, e receber a Deus, o Pai de Jesus, como seu Pai celestial. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por esta mensagem, pelas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Preguei a palavra do Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, esclareça os corações dos meus ouvintes, para que eles tenham entendido esta mensagem. Senhor meu Deus, dê a cada pessoa o discernimento de todas as coisas, que saibam distinguir as coisas que vêm do Senhor, meu Deus, das coisas que vêm do maligno. Que as pessoas saibam, Senhor meu Deus, ter a convicção verdadeira
que Jesus Cristo, teu Filho, veio salvar o pecador. Vem nos perdoar, vem nos salvar. Vem nos dar o direito de vida eterna, para termos a esperança de um dia após a morte, morarmos com o Senhor, meu Deus, com o teu Filho Jesus Cristo, o teu Santo Espírito e os teus anjos, eternamente na casa do Senhor. Nosso Deus, eu te peço todas as coisas e agradeço em nome do teu Filho amado, o meu Senhor Jesus Cristo. Amém.